Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Torres, é uma alegria para mim muito grande estar aqui trazendo mais uma palavra de Jesus para você e para a sua família. Hoje eu trago as 5 maneiras simples de você ler e entender a Bíblia. É uma das perguntas que eu faço lá no Instagram, se acaso você não me segue, está aqui embaixo na descrição. Eu faço essas perguntas sobre se a pessoa tinha vontade de aprender e entender como ler a Bíblia. Então, muitas pessoas pediram e eu estou aqui fazendo esse vídeo para, de uma forma geral, explicar para todos de uma forma mais prática e mais simples, né? Então, antes de começar a mensagem, eu gostaria de pedir a você, se acaso você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu like, manda essa mensagem para todas as pessoas que você ama, porque dessa forma a gente vai conseguir evangelizar muito e muito mais pessoas. Então, pessoal, vamos à mensagem de hoje, tá? É a respeito de uma maneira bem simples, eu coloquei aqui para que você consiga pegar o entendimento de como ler e entender a Bíblia. Às vezes você tem a Bíblia, está na sua casa, você não pega porque você não entende. Às vezes você lê e não compreende. Então você acaba deixando ela de lado porque você não tem o entendimento da palavra. Realmente eu tenho que te confessar que não é fácil, tá? Você não vai conseguir ler já e entender tudo na primeira vez, mas é um processo. Então estamos aqui nesse vídeo para, de alguma forma, clarear para você como você deve proceder para começar o seu estudo bíblico. Antes de mais nada, eu quero falar para você que a Bíblia não é um livro comum, como a gente trata vários livros. Eu tenho aqui a história de João, por exemplo. Esse é um livro comum, você lê, relê, então se você não entendeu, você volta, lê o livro de novo. Então você parou aqui, fechou a página, marcou ela, né? Marquei a página aqui, amanhã eu continuo lendo, tranquilo, beleza. Ou não consegui ler amanhã, semana que vem, tranquilo. Um livro simples, um livro comum. Isso é o que a gente faz com qualquer livro. A Bíblia é um livro diferente, é um livro espiritual. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia te exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de paciência. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você tem que ter em mente que é um estudo, isso é gradual, você vai aprendendo aos poucos. Então, você tem que tirar um tempo para isso, tá? E você tem que focar realmente naquilo que você quer aprender. A Bíblia não é um livro para você ler em meia hora, em 1 hora, em 1 semana. Não, a Bíblia é um livro para você ir lendo gradativamente e absorvendo todo o conhecimento. É muito conhecimento na Bíblia, é muita informação. A Bíblia tem muitos ensinamentos poderosos que mudam com certeza a nossa forma de pensar, de agir. Então, para isso, a gente tem que ter um tempo específico para isso, tá? Número 1, ore pedindo a Deus o entendimento. Por quê? A Bíblia sendo um livro espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, que te ilumine, te dê a sabedoria, a clareza para que você entenda o que está escrito. A oração, ela tem o poder de transformação. Então, você tem que se ajoelhar diante do Pai e pedir. Então, você pede a Deus que Ele te dê o direcionamento, ao Divino Espírito Santo que te dê a luz, a sabedoria, para que você realmente entenda o que está escrito nos capítulos que você vai ler. Número 2, analise o contexto. O que é analisar o contexto? Muitas vezes você lê um versículo e não entende. Então, geralmente, o que você faz? Você já pula para o capítulo seguinte e você não percebe que não ficou muito claro isso para você. Então, quando você não conseguiu entender aquele versículo, não passe para o próximo capítulo. Procure ler um versículo antes, um versículo depois, ou até mesmo o capítulo inteiro, para que você tenha o conhecimento do que aquele versículo quer dizer. Aquele entendimento que você teve na primeira vez não foi o entendimento, ou não é o entendimento certo, ou não é o entendimento que você acharia que era o certo. Então é muito bom que você analise o contexto, analise todo
o capítulo. Isso é muito importante para o entendimento, tá? Então, aqui nós estamos falando de você aprender a desenvolver, a ter um conhecimento da Bíblia. Ler por ler, tá aqui, pega um livro, isso é livro. Bíblia é um livro espiritual, lembre-se. Bíblia, livro espiritual. Vai exigir de você um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de paciência. Então você não entendeu o capítulo, você não entendeu o versículo, volte os 2 versículos antes, tente formar um entendimento do contexto geral. Dessa forma, você vai conseguir com certeza clarear mais a sua mente. Porque assim, se acaso você lê o versículo e não entende, isso é muito perigoso, porque você pode ter um entendimento errado da palavra e achar que está certo. Porque você pegou um versículo e aquilo ali para você já é o suficiente. Mas não, lembre-se sempre, vamos ler o versículo inteiro ou o capítulo inteiro para mim ter um entendimento maior da palavra. Nossa terceira maneira de entender a Bíblia é: compare o texto que você está lendo com outras versões da Bíblia. Então isso também é muito importante, porque dependendo da Bíblia que você tem em casa, se não é uma Bíblia muito atual, se é uma Bíblia já, às vezes, da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, já está ali por vários e vários anos, ela tem uma linguagem um pouco mais antiga, um pouco mais arcaica. Então, às vezes, você não vai ter um entendimento total da palavra. Quando você compara esse mesmo texto numa versão mais atual, automaticamente começa a clarear um pouco mais a sua mente. Então, se acaso você não tem condições e não pode estar comprando uma Bíblia mais atual, hoje nós temos vários aplicativos de Bíblia. O que mais eu utilizo aqui é bibliaonline.com.br. Só colocar bibliaonline.com.br, você vai ter várias versões. Então você pode comparar as versões que você está lendo. Eu uso sempre a nova versão internacional, a NVI. Essa versão é uma versão atual, uma maneira mais fácil de entendimento. Então, se acaso você não tem Bíblia atual na sua casa, não tem problema. Provavelmente você tem um celular, baixa o aplicativo e você vai conseguir ter várias Bíblias aí atualizadas para que você compare os seus textos que você está lendo e vai conseguir ter uma compreensão muito melhor do texto. A quarta maneira que eu separei aqui é: faça perguntas ao texto. Então você está lendo o texto. Então você tem que se perguntar o que esse texto quer dizer. Então faça a pergunta assim: o que ele quer dizer com isso? Quem está te falando isso? Entendeu? Quando? Onde? Como? Por quê? Para que ele quer que eu entenda essa palavra? Para que ele está falando essa palavra? Então você tem que ter em mente que isso é muito importante que você entenda. Você ter esse contato com o texto. Reforço mais uma vez, a Bíblia é um livro espiritual, então não é um livro que você vai lendo automaticamente, aquilo vai entrando na sua mente. Não, isso leva tempo para que você entenda. Então é bom que você fale com o texto, pergunte para quê, por quê, o que ele quer dizer com isso. Você interage com o texto, não se preocupe em terminar a Bíblia. Eu li 3 vezes a Bíblia no ano, não se preocupe com isso. Se preocupe em entender o que você está lendo. Isso é o mais importante do que concentre naquilo que você está lendo e faça as perguntas certas para o texto, para que você tenha um entendimento real do que aquele texto quer te dizer. Parece a princípio assim muito difícil. No momento que você começa a ler o texto, a entender, isso vira automático. Você começa a ter mais um entendimento, então fica mais fácil para você entender, tá? Vamos para a quinta maneira. A quinta maneira que eu separei é: faça uso de ferramentas. O que é isso, ferramentas? Hoje nós estamos no mundo da tecnologia, muitas informações estão aí, então é muito mais fácil de hoje a gente ter um entendimento da Bíblia. Então a gente tem computador, hoje nós temos celular, hoje nós temos tablet, hoje tudo conectado na internet, então você vai ali rapidamente,
você baixa uma Bíblia, você baixa um livro de estudo. Importante que você tenha sempre em mãos um dicionário, um comentário bíblico, sermões impressos, isso é muito importante. Algum estudo bíblico que você consiga, com certeza, aí, achar em alguma livraria já específica nesse segmento. Provavelmente, através dessas maneiras que eu trago aqui para você, fica muito mais fácil de você entender e compreender a Bíblia. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, isso que fique muito claro para você, se você não entendeu o versículo, releia. Então isso é muito importante para que você tenha um conhecimento realmente do texto. Também, se acaso você tivesse disponibilidade de convidar mais pessoas para participar do estudo, importante. Então, para concluir, pessoal, eu quero que você entenda. Primeiro passo, ore pedindo a Deus o entendimento. Segundo, analise o contexto. Terceiro, compare o texto que você está lendo com outras versões de Bíblia. Faça uso de ferramentas, isso é muito importante. E para acrescentar, eu diria para você, mantenha uma regularidade. Tenha regularidade na leitura. Não comece a ler hoje e daqui 15 dias leia de novo. Não, tenta manter uma regularidade. Provavelmente vai ficar muito mais fácil o entendimento, a compreensão. Agradeço a você que chegou aqui até agora. Muito obrigado. E penso que ficou bem claro essa forma de entendimento da Bíblia. Se acaso ficou com alguma dúvida, mande mensagem, comente aqui embaixo, mande as suas dúvidas, vamos procurar esclarecer da melhor forma possível. Então, peço que você comece a ter o hábito da leitura da Bíblia, que tudo isso que eu falei para você agora parece meio complicado, meio estranho, mas quando você começa realmente a ler e estudar a Bíblia, você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Você tendo o hábito da leitura, tudo se torna mais fácil, mais prático e muito mais tranquilo o entendimento. Dito isso, fico feliz por você ter chegado até aqui, então. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.